E esses testes, doutor, o senhor acha confiável esses testes que, PCR, enfim, o senhor acha confiável esses testes? Porque Não, hoje em dia, não, respondendo, vamos lá, não. pode falar. Existem três tipos de testes aí que a gente está utilizando que foram disponibilizados para você poder dar o diagnóstico de Covid. O primeiro teste é um teste de antígeno, em que eu detectaria pedaços grandes, nacos grandes, do vírus dentro do seu organismo. O problema é que os testes de antígeno, eles podem dar uma quantidade muito grande de falso negativo, ou seja, você tem e o teste não enxergou, e falso positivo. Você não tem e o teste está dizendo que você tem. Só de falso negativo, os testes de antígeno, eles chegam a produzir 75% de falso negativo. Eu vou botar 100 pessoas que têm o Covid, vou injetar sangue de Covid em 100 pessoas, vou fazer o teste e ele vai dizer que 75 delas não tem. Bom, um teste desse para você fazer screening populacional é um lixo. Então, teste de antígeno, joga fora. Sobraram outros dois tipos, que são os testes de anticorpos e o teste de RT-PCR. O teste de anticorpos, que é a sorologia para o COVID, ele vai medir uma substância que o seu corpo produz contra o vírus, que são imunoglobulinas, anticorpos. Imunoglobulina A, G, M. Cada tipo de imunoglobulina dessa sobe numa determinada fase. Né? A imunoglobulina M, ela sobe mais cedo, ela sobe aí em torno do quinto para o sétimo dia e tende a desaparecer por volta do 12º dia. A imunoglobulina G pode levar um pouco mais de tempo, subir entre o sétimo e o 10º dia e ficar positiva até durante um mês, 2 meses. A gente está avaliando isso ainda. Mas essas imunoglobulinas elas levam tempo para subir. Então, se você tiver no primeiro dia da doença, é muito provável que a quantidade de anticorpos que você produziu não é suficiente para aparecer no teste ainda. Você está com o vírus, você está produzindo anticorpos, mas o copo não encheu para poder chegar aqui no nível onde o teste detecta. Eu preciso que a quantidade de anticorpos passe esse teto, que transborde do copo, aí o teste pega. Em geral, leva em torno de 5 a 7 dias para que o teste sorológico dê positivo. Então, você vai ficar o primeiro dia doente com teste negativo. O segundo dia doente com o vírus e com teste negativo. O terceiro dia doente com o vírus e com teste negativo. E você vai fazendo teste, e ele vai dar negativo esse tempo inteiro. Certo? E aí ainda tem a possibilidade de você ter todos os sintomas, de você ter o vírus, e infelizmente, por uma questão de sensibilidade, o teste, mesmo você tendo tido Covid, o teste não dá positivo para a doença. Então, o teste sorológico não é um teste muito bom, concorda? Uhum. Ele é mal menos, né? O terceiro teste seria o RT-PCR, em que ele detecta pedaços do genoma viral. O vírus é um envelopezinho de proteína, dentro dele, o COVID, que é um RNA vírus, é um envelopezinho de proteína e dentro dele tem um RNA do vírus, que é o material genético do vírus. Esse RNA é como se fosse uma página de livro com várias palavras escritas, certo? Esse teste RT-PCR, ele vai procurar por uma determinada sequência de letras e vai amplificar aquilo. Vamos dizer que ele vai pesquisar vai pesquisar a palavra apesar. Então ele vai procurar se dentro do seu sangue, ele vai amplificar aquelas páginas e vai pesquisar para ver se a palavra as letras A, P, E, S, A, R constam ali. Se constarem, ele dá positivo. Até 30% dos testes de RT-PCR dão falso negativo. Você tem a doença, mas o teste diz que não tem. Ele não conseguiu amplificar aquilo. Para resolver isso, eles têm feito mais ciclos. É como se fosse uma catraca de bicicleta, sabe? Eu tenho que rodar essa catraca 30 vezes, e aí sim, depois de 30 vezes, eu vou fazer a leitura. Como isso não estava funcionando, eles começaram a rodar essa catraca mais vezes, 50 vezes. O problema é que quando você começa a fazer ciclos demais, eu não vou só ampliar as palavras. De repente, eu não encontrei a palavra apesar. Eu encontrei, porque eu fiz muitos ciclos, porque eu ampliei demais, eu vou encontrar uma letra A, uma letra P, uma letra E, uma letra S, uma letra A, uma letra R, em páginas diferentes. Em sequências diferentes. Vou encontrar o R primeiro, depois o P, depois o S, depois o A.
E aí, na hora que eu for montar aquele resultado, ele vai falar para mim que a palavra apesar está presente no sangue do Rodrigo. Esse vai ser um resultado chamado falso positivo. Eu não amplifiquei exatamente o material genético do vírus, eu amplifiquei tantas vezes que eu acabei pegando fragmentos de tantas coisas que o teste entende como se fosse o material genético do vírus, sendo que você não tem. Então, além do RT-PCR ter um índice de falso negativo de 30%, ele tem um índice de falso positivo muito alto. Então, vamos lá. Teste de antígeno, presta, Rodrigo? Não, mais ou menos. Teste sorológico para detectar anticorpos. Sorológico é mais ou menos. Presta? Não. Teste de RT-PCR, presta? Também não. Não. O que a gente deveria estar fazendo? Dando o diagnóstico de COVID a partir do sintoma clínico. Eu vou determinar um conjunto de 7 sintomas mais típicos da doença. Febre, tosse, falta de ar, diarreia, vômito. Eu vou pegar lá, já tem estudos mostrando. 98% dos pacientes têm febre, 70% dos pacientes têm dor de cabeça, 70% têm dor de garganta. Eu vou pegar os sintomas mais típicos. 7. Se você tiver 4, você já preenche o diagnóstico para COVID. De repente, eu posso pegar 12. Se você preencher 6, 7, vamos 7, vai. Dos 12, se você apresentar 7, é um questionário rápido. Tá com dor de garganta? Sim. Tá com febre? Sim. Tá com tosse produtiva? Sim. Tá com falta de ar? Sim. Tá com dor muscular? Sim. Opa, você já preenche. Como a gente está no meio de uma pandemia, você já preenche os critérios de diagnóstico para COVID. Eu não vou nem fazer teste. Eu já vou te dar o tratamento logo. Eu não vou ficar perdendo tempo com teste. Clinicamente, você já é um paciente de COVID. Por que eu vou ficar punhetando esse negócio esperando a porcaria de um teste? Que não é bom. Não faz sentido, faz? Olha, Rodrigo, realmente a suspeita maior que você esteja com Covid. Daqui uma semana você volta para fazer o teste. E, doutor Alessandro, eu trato com o que até lá? Nada. Que diabo de medicina é essa? Rodrigão, é o seguinte, Fera, ó, dos 7 critérios diagnósticos, você cumpre 4. Puta merda, então eu tô com Covid? Tudo leva a crer que sim, amigo. Eu tô vendo um bicho que tem nariz de porco, orelha de porco, pé de porco, rabo de porco. Porra, isso não vai ser um peixe dourado de aquário, né? Provavelmente isso é um porco. Então toma aqui o remédio e trata o cara.